Bom, iniciando aqui a live, hoje a gente vai falar sobre a redução de danos ao tabagismo. Eu sou o Antônio, psicólogo, certo? E apresentador das lives lá da Vapociência e também da Vapezone BR. Então, a gente vai estar aqui hoje fazendo essa live com o Dr. Marcos Lago falando sobre a redução de danos ao tabagismo e passando informação para vocês sobre tudo que o uso de cigarros eletrônicos tem a favorecer a vida daquelas pessoas que buscam a nicotina e acabam indo para o cigarro e aí fazem a transição para o cigarro eletrônico. Bom, mas a melhor pessoa para se apresentar é ele mesmo, o Dr. Marcos Lago. Se apresenta pra gente, doutor. Tony, obrigado pelo convite de novo, né? E é um prazer sempre falar com você, um menino brilhante que está só crescendo aí, está indo super bem, parabéns aí pelos seus programas, agora no plural. Legal. Pessoal, meu nome é Marcos Lago, eu sou médico psiquiatra, tenho um mestrado em neurociências e tenho também uma especialização em oftalmologia. E fui fumante por causa da faculdade de medicina, aprendi a fumar. E depois, quando minha filha mais velha nasceu, eu resolvi que não era um bom exemplo e parei. Mas é gostoso, né? Para quem já fumou, para quem já usou cigarrilha, charuto, cachimbo, já usei todo esse monte de coisa aí. A gente gosta do ritual, né? É uma atividade que sociabiliza, relaxa. Então, quando eu comecei a estudar os cigarros eletrônicos, faz o quê? Uns 6 anos, mais ou menos. Né? Fui começar a estudar, comecei a ver isso aparecendo e tal. E aí achei uma ideia fantástica, né? Quer dizer, você tem uma redução enorme do malefício do cigarro num aparelho que tem o seu charme, tem uma série de coisas. Você mexe, troca a resistência, limpa. Então, quer dizer, tem o ritual associado ao uso, né? E socialmente mais legal. Não deixa cheiro, não sei o quê, tá até um cheiro gostosinho. Então, comecei a usar. E de um tempo para cá, eu comecei um canal de vídeos em todas as mídias sociais, que é o Cerebrando a Vida, onde eu gosto de falar de comportamento humano, de como que a gente reage a uma série de coisas na vida, como que o cérebro funciona, né? E aí um dos vídeos que eu fiz foi sobre o vaporizador. E esse vídeo deu uma viralizada, né? No Facebook foi a 120 mil, 130 mil views, né? Mais umas milhares no Instagram, mais no YouTube. Então, aí a comunidade passou a me chamar para falar um pouco com vocês. Porque não tem muito médico que vai abertamente conversar sobre esse tipo de assunto, né? Então, nós queremos trazer um pouco de seriedade e uma opinião médica para vocês poderem também tomar suas decisões aí de uso, né? E aí, esse vídeo do doutor, eu lembro quando eu vi a primeira vez que ele apresentava o que era o cigarro eletrônico, inclusive estava usando um cigarro eletrônico. E aí tem aquela pergunta que todo mundo, eu já sei a resposta, né? Porque eu já conheço o doutor, já é acho que a quinta live ou quarta live que eu faço com a presença dele. E aí nesse vídeo ele estava usando um vape, só que naquele vídeo era sem nicotina. E aí tem aquela pergunta que eu imagino que todo mundo do chat quer saber. Doutor, o senhor vapora? Eu vaporo todo dia, o dia inteiro. Com nicotina, sem nicotina? Então, às vezes com nicotina, às vezes sem nicotina, depende do meu humor. Tem dia que você precisa um pouquinho de nicotina para dar uma relaxada, para pôr as ideias um pouco no lugar. Tem dia que estou mais tranquilo, aí eu só quero a brincadeira, não ponho nada de nicotina, né? E é isso que é E tem, interessante, né? Porque o é, senhor falou aí, depende do meu humor. E a nicotina é uma substância psicoativa e que ela ajuda a regular o humor. E não é todo dia que a gente tá com aquele humor
legal e a gente acaba usando um café. O brasileiro Café, tem costume de manhã isso. cedo um cafezinho para acordar, levantar o humor, usar um psicoativo com a Uhum. nicotina também, que só que no cigarro é 7.070 substâncias. E aí a gente tem aqui diversas pessoas no chat. E aí eu vou começar aqui com aquela perguntinha básica. Doutor, o senhor como médico e que entende bastante do assunto, inclusive eu acabei de enviar aí para o pessoal o link do seu canal, certo? O Cerebrando a Vida, que o nome é sensacional. E aí tá a logo Obrigado. também, ali no fundo do cenário do doutor, Cerebrando a Vida. E aí eu faço aquela pergunta que o senhor vai tirar de letra. O que é a nicotina? Nicotina é uma amina vasoativa. Olha que bonito o nome. Amina vasoativa é uma substância que mexe nos vasos sanguíneos, as artérias, tá? Por isso que ela chama amina vasoativa. Então, tem algumas que vocês já conhecem também, parecido com nicotina, que termina com esse ina aí, ó. Cafeína, cocaína, heroína, tá? Toda essa turma aí são aminas vasoativas que têm modificação do funcionamento cerebral, tá? Então, o importante entender que cafeína, que tem gente que toma 10 café por dia. Ah, eu só tomo café, não uso drogas, eu tomo café. Você usa drogas, sim, tá bom? Você toma chá o dia inteiro. Chá tem teína. Você usa droga, sim, tá? Nicotina, heroína, cocaína, é tudo aparentado. Então temos que entender isso. Ah, a nicotina não faz mal? Faz. A nicotina vicia, porque ela vai no centro de prazer e estimula o seu prazer. Núcleo Quando você tem. accumbens. Ah, esse estuda, esse aí sabe tudo. Quem E dera. aí, você tem dificuldade de ficar sem. Então a nicotina causa dependência, tá bom? Igual cafeína, igual cocaína, igual heroína, tá bom? Em graus diferentes. A nicotina é uma das mais fortes. Ela vicia mais do que cocaína, pessoal, tá? É mais ou menos igual a heroína. A cocaína vem depois e a cafeína vem depois, tá? Mas é importante entender que tem isso, quer dizer, o seu cérebro passa a funcionar de uma maneira diferente e você fica precisando daquilo para sempre. Quantas pessoas vão ficar viciadas se sem usarem? 10 pessoas, mais ou menos, pessoal. Então, uma substância que 10% das pessoas fica viciada e tem muita dificuldade de não usar. Tá? Então, eu tenho essa sorte. Meu pai e minha mãe fumavam quando eu era criança também. Mas eu tenho essa sorte como a minha mãe. A minha mãe fumava quando ela queria. Meu pai não, ele já precisava mais. Então, meu cérebro, ele consegue, às vezes, usar nicotina e às vezes não precisar. Tá? Então, é importante que vocês também tenham essa experiência de tentar não usar a nicotina. Bom, perigo da nicotina, que é importantíssimo entender. A amina vasoativa, então ela faz contração de artéria, pessoal. Então, quando você tem o infarte, é que a artéria contraiu e entupiu. Quando você tem o derrame, o AVC, a artéria contraiu e entupiu. Então, se você é mais velho, ou se você tem alguma doença vascular, né, algum tipo de entupimento vascular, se você usa nicotina, você pode infartar, você pode ter um derrame ou AVC, tá? Então é importante entender isso. Quando você faz o uso recreacional, aí ok, tá numa festa com os amigos, toma um negócio, dá uma vaporada, dá aquela relaxada e bate papo e dá risada. Mas tem sempre que entender que tem o lado perigoso. Mas, doutor, tem tem muita diferença do cigarro convencional, aquele em combustão, que a gente compra em qualquer padaria por aí, para o cigarro eletrônico? Nossa, isso aí foi bem legal, que quem me ajudou nessa resposta é a rainha da Inglaterra, né? Que o, o Ministério da Saúde inglês, eles lançaram um programa anti-tabagismo lá na Inglaterra com o seguinte slogan:
Pare de fumar usando vaporizadores. 95% menos prejudicial, pessoal. 95% assim, não dá nem para pensar. Tem que parar já de fumar e trocar imediatamente, tá? Então, o que acontece? Quando você... por que o cigarro faz mal? Qual é a parte que faz mal? Fumaça. Vocês sabiam que no incêndio a gente morre da inalação da fumaça muito mais do que do calor do incêndio, da queimadura? Então é importante entender que o cigarro é uma pequena fogueira que você está lá mandando fumaça para dentro. Fumaça tem partícula sólida de combustão e partícula sólida. Então entra no alvéolo, passa para a corrente sanguínea, um monte de carvãozinho, imagina, o cara rasgando as artérias de vocês, rasgando o pulmão de vocês e passa para tudo quanto é lado, estragando. No vaporizador, você tem um processo chamado semicombustão, tá? Você não chega a fazer a combustão completa. Então, a quantidade de resíduo, se usado corretamente, é muito baixa. Se você fizer uma vaporada curta e fria, 70% daquele vapor é vapor de água, tá? 30% você vai ter resíduo, mas são resíduos quase que inócuos comparado com o cigarro, tá? E aí, quando a gente pensa nesse, nessa redução de danos ao tabagismo, a gente acaba entrando em um certo conflito quando se trata de informação no Brasil. Porque uma hora a gente chega e liga a televisão, o rádio. Essa é a logozinha. Aê! Aê, pessoal! Olha que eu ganhei daqui, ó. Ó, ganhei dos meninos, ó. Pensa o quê? Foi eu que embalei a caixa, sabia? Tava Pessoalmente. perfeita, perfeita, Tony. Ó, aqui, ó. Buia, cadê a câmera? Aqui, ó. Adesivinho. Os caras são chiques, meu. Manda um monte de coisa. Isso aqui você vai ter que me explicar o que é. Ah, isso aí é um algodão Eu vi, da. maravilhoso, mas é um espanadorzinho que é para limpar. Não, é pra você fazer a coil. É quando, porque aqui no Brasil geralmente as pessoas usam. O senhor usa a coil head, né, que é a coil pronta, só faz trocar. Sei, sei. Só que aqui no Brasil geralmente as pessoas pegam os atomizadores, tipo um desse daqui, ó, e aí constroem a própria bobina, a própria Sei, eu já resistência. vi. Isso aqui que você me mandou é a molinha. É, a bobina já pronta. Bobina pronta. E Legal, viu? aí, Muito obrigado, viu? que aí Vai você ser. faz. Vou aprender a fazer. É, porque aqui é assim, claro que os aparelhos que o senhor usa, eles dão muito sabor. Mas aqui no Brasil, o pessoal, o custo para comprar as coil heads para a maior parte das pessoas que são vapers sai caro. E aí o pessoal opta por Entendi. comprar as bobinas prontas, as coils prontas e pegar um algodão, construir a própria resistência. E esse algodão aí, ele já é com 2,5 mm. E ele vem até uma ferramentinha, que se você botou uma coil com 2,5 mm, você já vai cortar no local certo, né, que é um tipo uma escadinha que vem dentro dele. E aí já vem os algodões Legal. certinho para você passar, só fazer o corte, tudo para facilitar a gente chama de build, né, de você a configuração que Sim, você está fazendo. construção, claro. Ah, olha, eu ganhei liquidinho também. Esse é o Nest. Eu não lembro qual que eu ganhei. Eu lembro que foi mentolado. Foi Ice. A gente tinha falado do mentolado. Esse de uva aqui é uma delícia. Ele me lembra muito aquela Fanta Uva. Eu gostava muito da É, Fanta Uva. tem um pequenininho. O que é esse pequenininho aqui? Esse daí é o. Eu acho que é Nest ou é Dinner Lady. É da Dinner Lady. Ele. Eu sei que ele é Ice também. Mas beleza. Muito obrigado, viu, pelos presentes. Cara, o senhor merece demais. Todo compromisso, informação e seriedade. Ó, Essa caneca aí. essa é punk. Olha o tamanho desse negócio. É uma caneca de chopp aí, pra ficar É, geladinho. Mas então, era justamente isso que eu ia falar. Poxa, no Brasil a gente tem um certo conflito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu apareci com um cigarro eletrônico, que minha avó sempre soube que eu era fumante desde os 13 anos. E aí, a primeira vez que eu apareci com um cigarro eletrônico, ela chegou pra mim e fez, mas
isso é muito pior que o cigarro normal. Olha o quanto de fumaça isso faz. Eu vi na Globo que isso mata. Tinha Isso. um médico falando. E aí eu tenho aquela pergunta que eu já fiz para o senhor, mas aí tem pessoas novas na live aí. Claro. E aí, por que que tem tanto essa divergência de opiniões na área científica aqui no Brasil, principalmente da medicina também? É porque uma coisa que é interessante de você. Quando a gente fala que o cara é da ciência, todo mundo já meio que abaixa a cabeça e arrega pro cara. Ah, o cara é médico, olha, abaixa a cabeça, arrega porque ele sabe. Sabe nada, meu. Distribuição de QI é uma curva normal, uma distribuição gaussiana normal. Então, para o cara ser médico, ele tem que ter um QI lá de 110, cento e pouco para cima, né? Mas para ele pensar, ele tem que ter QI bem mais alto. Porque uma coisa é você conseguir reproduzir o pensamento de alguém. Então você lê um livro, decora, aprende, entende mais ou menos aquele negócio e você reproduz verbalmente o que você leu. Tá? Isso é um tipo de processamento cerebral. Outro processamento cerebral é você ler, entender o que leu, mas olhar para o mundo e falar, poxa, peraí, mas esse negócio liga com aquele, um pouquinho diferente do que eu li, isso aqui liga mais para cá. Então, isso aí é uma capacidade cognitiva um pouco maior, né? São funções do cérebro, uma função de juízo e a função de crítica. A função de juízo, ela é instintiva. Então, o cara que tiver um QI bom para ser médico, passa lá na faculdade, e ele lê um negócio, ele ajuiza bem aquilo que ele leu. Mas a função de crítica, ela é superior, ela tem que ser descolada do juízo. E o cara tem que entender se o juízo está correto. Então, a crítica é o juízo do juízo. Aí você vai falar, pô, todo médico tem crítica? Não! Não, isso é uma função muito elevada no cérebro humano. É pouca gente que tem isso. Então o cara lê o trabalho científico e tal, e ele acha que aquilo é verdade, acabou. Só que aí o cara é médico, a Rede Globo sensacionalista, ou qualquer televisão, na verdade, chama o cara, não, olha, doutor, fala aí. Aí o cara vai lá e põe para fora dele uma coisa que ele leu, mas ele nem parou para pensar. Tá? Então, precisa tomar cuidado, porque assim, do século XIX para frente, antes do século XIX, o que a igreja falava, a gente dizia amém, porque era a palavra de Deus. Do século XIX para frente, o que a ciência fala, a gente diz amém também. Não é religião, pessoal, é ciência. Então não tem o Deus da ciência. Não é para falar amém, é para duvidar. Quando o cara fala, duvido, explica melhor. Explica todas as alternativas. E nós não temos isso, Tony, que você está perguntando. Nós não temos discutidores de alternativa. Nós temos um monte de pseudocientistas que têm certeza das coisas. Quem tem certeza é religioso, não é cientista. E aí, eu entro até. Só respondendo uma coisinha aqui do chat. O Henrique perguntou assim: eu posso fazer perguntas? E eu respondi ele pelo chat mesmo: claro que pode. E aí ele faz Claro. alguma pergunta para o senhor, que é o seguinte: queria saber se somente usando a glicerina vegetal e o propilenglicol vegetal, mais os flavors, que são as essências de sabor, com zero de nicotina, ou seja, sem nicotina, se tem algum malefício nesses produtos, evaporar somente o juice, sem Tem, a nicotina. tem. Muito pequeno, mas tem. Não é zero. Não é zero, não. Porque, como eu estava explicando, se você evaporar direitinho, Henrique, vai sobrar 70% de água no que entrou no seu pulmão. Mas 30% de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarboneto é que tem hidrogênio e carbono, tá? Então, o propileno glicol e o glicerol são dois hidrocarbonetos do tipo álcool, né? Então, você faz uma degradação desses dois álcoois por semicombustão, sobra um pouco de resíduo, que não é o que o seu pulmão nasceu para respirar. O seu pulmão nasceu para respirar o ar do planeta Terra.
Muito bom. O que quer dizer o ar do planeta Terra? Não existe mais esse ar, né? Então, o morador de São Paulo, capital, ele respira o ar de São Paulo e por dia ele fumou 4 cigarros, mesmo que ele nunca nem saiba o que é cigarro. De tanta partícula, de tanta coisa que tem, de tanta fumaça que tem no nosso ar. Então, precisa pensar um pouco, vamos expandir o nosso pensamento. Você está pondo para dentro do seu pulmão uma coisa diferente de ar. Então, não foi desenhado para isso. Suporta isso, claro, mas não foi desenhado para isso. Então, não é zero o malefício. Não tem estudo de longa duração para saber realmente o que acontece. É recente o uso de vaporizadores. Olha, eu vou falar, eu me percebo muito, porque eu sou asmático. Então, qualquer coisa no meu pulmão eu percebo. Cara, são 6 anos vaporando, não tenho nada. Nem chiado, né? Aliás, a minha asma eu curei com vitamina D. Se alguém quiser saber depois, me pergunta. E eu não tenho nem chiado, não tenho tosse, não tenho nada, nada. Mas não é zero o malefício. E eu percebo isso, né? Eu morava em Aracaju e lá o ar era um. Beleza, vim pra São Paulo, vim morar em São Paulo e a minha rinite. Aliás, bem-vindo a São Paulo, menino. Agora eu sou paulista, já já eu tô com sotaque também daqui. Então, e o nariz vai estar tampado o dia inteiro. Vou tratar essa rinite sua aí. Falando sério, esse nariz tá tampado o dia inteiro mesmo. Claro. E eu tava até Demora para estranhando. habituar. Eu tava estranhando e eu comentei esses dias, aí a menina que trabalha aqui, ela falou assim, bem-vindo a São Paulo, é o ar que você respira. E eu fiquei, gente, eu não, nem me toquei nisso. Sim. E Você aí, veio para selva da fumaça. agora imagina se eu fumasse. Então, precisava ter um pneumologista, um médico especialista em pulmão, que também falasse com a gente, né? Porque eu não vivo eu vivo de psiquiatria, que vocês sabem, e de neurociência, né? Eu precisava entender como é que os pneus, o que eles estão atendendo nos consultórios deles. Porque deve ser uma desgraceira aqui em São Paulo, porque o cara que fuma, vive aqui, poluído, deve ser uma desgraceira. Eu, aliás, tenho 6 pacientes já que eu fiz parar de fumar, trocando por vaporizador, viu? E obviamente eles deram um feedback positivo. Claro, o cara para. Fazendo direitinho, para. É, eu já consegui também tirar diversas pessoas, né, nessa carreira de gerador de conteúdo do cigarro e indo para o vape, e a galera acaba indo reduzindo a nicotina e depois escolhe uma dosagem ali para manter, só para não vaporar sem nada, que é é igual você comprar uma cerveja sem álcool, né? Não tem aquela mesma graça. A gente procura um pouco do psicoativo em alguns momentos. Eu mesmo eu escolhi a minha dose para MTL e aí tem uma pergunta que é justamente sobre isso, que foi do Henrique também. Ele perguntou assim: então no caso, o MTL, como é uma menor quantidade de vapor, faz menos mal que o DL, que é aquele vaporzão, teoricamente? Então, me explica essas 2 siglas aí, só para eu entender o que vocês estão falando. MTL Isso, o e DL DL. é o que o senhor está usando, que é faz esse vapor que o vapor vai direto para o pulmão, que entra bem mais ar e bem mais vapor. O MTL é o que eu estou usando, que ele faz menos vapor e ele é mais restrito. Ó, eu simulo a tragada do cigarro e faço bem pouco vapor. Entendi. Só que geralmente se usa MTL para usar com uma maior quantidade de nicotina, mas tem gente que usa sem nicotina também. Não é necessariamente isso. Entendi. Tá. Até onde eu estudei, também varia a quantidade de vapor por causa da proporção que você faz de glicerol e de propileno. Então eu faço meio a meio, né? O meu é meio a meio porque eu gosto de sabor e vapor. Porque o propileno melhora sabor e o glicerol aumenta vapor, né? Então, não sei, o MTL e o DL é o tipo de aparelho que você está me explicando, Isso, né? é o tipo de atomizador que a gente vai estar utilizando. Tá, então, mas também na proporção dos líquidos, dos álcoois, você tem
você tem quantidade maior ou menor de ou mais sabor ou mais vapor. Eu uso no meio a meio, entendeu? Eu uso meio a meio Agora, também. não é porque a gente não vê o vapor que não tem o resíduo. Então, essa pergunta é muito boa do Henrique, mas eu não consigo responder sem análise técnica do extrato do vapor, entendeu? Quanto, porque às vezes você não vê o vapor, mas não quer dizer que não tem o resíduo sólido lá, o resíduo de hidrocarboneto, entendeu? Entendi. Aí precisaria estudar, especificamente isso eu não sei. O MTL ele tem crescido muito, muito. Muitas vezes, porque assim, geralmente, e isso é o que eu venho acompanhado. Quando a pessoa vem do arguile, que ela vai lá, liga o carvão dela, acende o carvão, coloca lá aquela essência, que é um tipo de fumo também, né? E aí faz muita fumaça, ela geralmente vai para o DL. Mas tem gente que sai do cigarro e vai para o DL também, que sai muito vapor no DL. E do MTL eu vejo mais o pessoal que vem do cigarro e tudo, porque ele realmente simula a tragada do cigarro. Por exemplo, aqui eu estou usando um tabaco, um líquido com sabor de tabaco. Kentucky, que um amigo meu fez lá, ele viajou para a Itália, veio para cá, trouxe uns extratos naturais de tabaco, que inclusive o extrato natural ele é um pouquinho mais danoso por ser extrato natural, não passar pelos processos de filtração. E aí ele fez, toma Antônio, prova. E aí eu viciei em extrato natural porque o sabor realmente diferente. E aí eu uso o MTL com sabor de tabaco. E muitas pessoas estão parando de fumar, indo para o vape com o MTL por simular a tragada do cigarro e indo para líquidos com sabor atabacado. Eu estou vendo Perfeito. crescer muito esse mercado no Brasil ultimamente. Tá. E aí, Agora, a puxada é mais firme? O que é? Mais difícil de você tragar isso, no, você faz no, mais no força. MTL? Ó, olha a minha Tá. bochecha. Certo. Entendeu? O fluxo de ar dele é pouco, então aí você tem uma puxada mais leve. Ou seja, Aqui eu deixo a abertura de ar no máximo também. Então, tem uma entrada de ar junto, que aí é um fluxo fácil. eu vejo o DL, eu uso o DL também, mas eu uso o DL assim quando eu quero fazer muito vapor, quando eu quero sentir muito sabor, quando eu quero usar um líquido doce, ice. Já no MTL eu gosto mais de sabores atabacados. Perfeito. É o meu dia a dia. Mas eu uso 9 miligramas de nicotina por ml. Entendeu? Então, Tá. é uma É dose bastante, alta. né? Mas bastante. Mas e você você consegue às vezes diminuir, não consegue? Como é que tá isso em você? Agora eu Então, te pus no foco aí. eu tava há um tempo atrás, porque como eu faço vídeo, gero conteúdo também, eu tava com É. 50 miligramas quando eu cheguei aqui em São Paulo. E aí, em uma semana eu passei para 35, na outra para 12 e agora eu tô em 9. E aí eu consigo Ah, tá reduzir. bom. Só Ótimo. que pra mim a dose tem que ser 6 e 9, 6 e 9. Aí uma vezinha ou outra, aí eu vou pra 12. Aí depois eu volto pra 9. 6 e 9, 6 e 9. Legal. Depende do humor, né? Depende do humor. Porque aí tem dias que a gente tá um pouco estressado, tá um pouco na correria, aí a gente acaba querendo dar uma relaxada. Aí eu acabo, hoje eu vou usar um 9, hoje eu vou usar um 6, hoje eu vou usar um 12. Tá, isso é bem legal. Eu acho que é bom você falar isso, porque na verdade estou provocando essa conversa para a gente falar para o pessoal isso, né? Às vezes a turma sabe, mas tem gente que não. Ah, ele fica preso, eu estou no 3% e tô louco para fumar. Cara, vai, aumenta e não fuma, né? Não volta pro cigarro, né? Dos males o menor. Porque assim, Claro, sempre. você tá usando. Porque o que a pessoa que é viciada na nicotina, ela tá procurando a nicotina. Então a gente tem aqui propileno glicol vegetal, glicerina vegetal, os flavors e a nicotina. E aí o cara vai lá pro cigarro, não dá nem pra fazer uma lista aqui. 7.700 a gente acaba a Não, próxima segunda. não assim, não dá para comparar fumaça com vapor, né? Acho que essa é uma grande mensagem. Fumaça mata, vapor não mata, né? Tem uma pergunta que todo mundo faz também, é tal da água no pulmão, né? Não, mas se é vapor de água, não vai dar água no pulmão? Caceta, não, você nunca tomou banho quente, porra. Toma banho quente e tem vapor, você não morre afogado no banheiro,
né? Sauna úmida, mesma coisa, tá bom? Então, tudo, ó, turma, o negócio é o seguinte: o ser humano sempre vai usar substância que age no cérebro. Faz parte da nossa sociedade. Depois da agricultura, a gente passou a viver e conviver com estranhos o tempo inteiro. Isso é extremamente estressante para o cérebro humano. A gente gosta de estar com amigo e com família, que aí a gente relaxa. Mas quando a gente está com estranho, o cara tem que ser macho para não passar mal. Então, o que a gente faz? Vende um monte de Rivotril no mundo, um monte de antidepressivo, um monte de álcool e um monte de Viagra, porque ninguém dá conta de nada da ansiedade. Então, nós que somos a turma do vapor, vaporizar na boa, socializar, dar uma relaxada, mas sem ficar louco, né? Sem exagerar, né? E eu percebo muito. O Sérgio falou aqui uma coisa que é interessante, que ele falou aqui, existe também o vício do ato. E o senhor já tinha explicado isso uma vez em live. Isso. Que foi até quando eu perguntei, assim, porque eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu bato nessa tecla. E aí eu vou fazer a pergunta novamente, porque o senhor já vai entender que ele está falando do vício do ato. Vaporizar, usar nicotina, ajuda ou não ajuda na ansiedade? Olha, essa pergunta é sempre boa, né? Porque tudo depende da dose nesses casos, né? Que nem você vai tomar uma bebida alcoólica. Você toma um shotzinho lá de tequila, um golinho de uísque, você relaxa, a ansiedade cai. E aí você pode chegar na menina, pode chegar no menino, do jeito que você gostar. Você fica mais relaxado. Aí você conversa com as pessoas, você dá risada, porque a ansiedade caiu. Então é uma droga social, é um tempero social, tá bom? Só que se você encher a cara, você fica chapado e não serve para nada, fica mais ansioso. Nicotina segue mais ou menos o mesmo princípio. Se você fizer um uso social gostoso, ritual, você tem queda de ansiedade. Agora, se você fumar um monte e vaporar um monte com um monte de nicotina, a ansiedade sobe. Por quê? Porque é estimulante. Então, quando você tem um pouco de estimulação, você dá uma relaxada. Quando você tem muita estimulação, você passou do ponto. Tá bom? Então, dosar, sempre dosar. Agradecer a Box My Vape por se inscrever com a Twitch Prime. E só vou dar um recadinho sobre isso, pessoal. Aqui na Vapezone, nas lives da Vapezone, a gente está com um projeto de visitar o INCA, o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, e também de que todos os valores arrecadados pelo Prime ou pelos subs da Twitch, ok, serão destinados para uma ONG de crianças com câncer. A gente vai lá comprar brinquedos, visitar a ONG, ver o que eles estão precisando, certo? Fazer uma listinha de compras e passar um dia inteiro fazendo a alegria dessas crianças que precisam. Então, se você tem o Amazon Prime, vale a pena se inscrever na Twitch da Vapezone, ok? Bom, mas aí, doutor, eu chego para o senhor já que a gente falou um pouquinho sobre nicotina, um pouquinho sobre vaporar e um pouquinho sobre ansiedade, eu chego para o senhor e pergunto como é que funciona para gerar o vapor, como é que funciona esse vapor na prática, o vaporizador. Vamos lá. Temos um elemento aqui que é um elemento de energia. Nós temos um tanque aqui que tem uma resistência elétrica interna que é ligada à fonte de energia. Ao redor da resistência, você tem a combinação de duas substâncias químicas alcoólicas. O álcool, para quem lembra do colégio, né? Ele tem carbono, hidrogênio e tal, e no final, uma ligação chamada OH, oxigênio e hidrogênio. Então, isso é um álcool, né? Por exemplo, etanol, que você toma lá na sua caipirinha, na cachaça, são dois carbonos
e um OH no final e os outros hidrogênios ligados nas outras ligações do carbono. Quando você vai quebrar isso aí, quando você quebra a parte de oxigênio e hidrogênio, se você juntar 2 hidrogênios com oxigênio, você fez água. O carbono não faz parte da água. Então, o carbono é que faz o resíduo. Tá? Porque aqui é glicerol e propileno glicol, que é álcool também. Então, tem o OH, que é a hidroxila combinada. Então, aquece tudo aquilo, ele vai transformando, fazendo desligação química, né? E vai recombinando. Então, se você fizer direitinho, tem aquele monte de hidrogênio com aquele monte de oxigênio, o oxigênio que entra aqui, você vai fazer 70% de H2O, água. Só que não pode esquecer que álcool é feito de carbono. O carbono, aí esse sofre semicombustão e faz os micro-resíduos, tá? E aí, doutor, tem uma pergunta aqui da Bárbara que ela fala o seguinte: é mais uma curiosidade, mas que eu também fiquei curioso com isso. Ela pergunta assim: o doutor já passou por alguma situação de preconceito por ser médico e evaporar? Claro, todo dia. Eu lembro quando eu estava no meu estágio clínico da graduação, e aí eu usava um podzinho que eu colocava no pescoço, porque eu não tinha como estar fazendo grandes nuvens de vapor lá. Então eu ia para a área externa e ficava lá embaixo, quase que na rua, mas numa guarita. E aí o local todo aberto e eu ficava lá sentado. E começava a evaporar. E iam chegando os pacientes, né? E aí eles iam entrando e estranhavam, porque ainda que fosse um podzinho, eu estava colocando quase que um pendrive na boca e tragando e saía vapor, e o meu podzinho era nervoso, ele fazia bastante vapor. E o pessoal olhava assim, e daqui a pouco eu entrava, e lá a gente tinha uma regra que era da própria instituição, que todo estagiário tinha que usar jaleco. E aí eu entrava, ia pra minha sala, e quando chegava no horário da sessão marcada com o paciente, eu tinha que descer, buscar na recepção, levar até a sala, e ia de jaleco. Então, muitas vezes aquela pessoa que chegou estava sentada na recepção. E aí ela, sabe, como se pensa assim, não era um paciente? Como é? E aí acabava olhando assim, aquele olhar estranho, né? E isso é normal. Sim, super. Porque assim, a gente segue um padrão de comportamento. Aqui no Brasil, a gente tende a imitar os americanos, tá? Os norte-americanos. E o norte-americano, ele usa substâncias de uma maneira abusiva, tá? Então você tem lá proibições enormes de uso social, mas aí a molecada faz abuso quando pode. Então é um uso errático e tem uma moral, tem um controle moral enorme. Não pode fumar, não pode não sei o quê, não pode. Que é uma besteira, porque não adianta nada, todo mundo usa. Não pode vaporar em restaurante aqui no Brasil, mas na esquina pode vender cocaína, entendeu? Então tem essas idiotices aqui que eu acho bem esquisito. Mas agora você vai para a Europa. A Europa tem uma... Vou contar uma piadinha que não é de uso de drogas, mas é muito interessante. Então, tinha uma senhora brasileira passeando na Inglaterra, no interior da Inglaterra, e ela tinha um jardim aqui em São Paulo, super bonito e tal, era uma pessoa rica, então ela tinha um jardim, cuidava do jardim. Aí ela um dia passou na Inglaterra, num jardim maravilhoso, mas era assim, 100 vezes mais bonito que o dela. Ela não aguentou, bateu na porta da mulher lá. Olha, eu queria saber há quanto tempo a senhora cuida desse jardim? Ela falou, 700 anos. O Brasil tem 500, pessoal. Então, assim, quando você vai à Europa, aquelas pessoas estão lá vivendo daquele jeito há milhares de anos. O que acontece lá? Muito mais uso de cigarro, o vapor é totalmente liberado em qualquer restaurante. Qualquer. Na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, nem se fala, que são os grandes propagandistas disso. O cigarro eles tiraram, o que é uma boa coisa. Mas o vapor,
Pô, eu vou a Paris, né, passear. Você entra no. Pode evaporar? Pois não, monsieur. Entendeu? Claro! Aqui a gente vive como americano. É uma mentira mascarada, uma hipocrisia, uma falta de inteligência enorme. Na verdade, é gente jovem, é povo jovem, que não está acostumado há milhares de anos. Tá? Então, enfim, não sei se essa explicação serve, mas Inclusive, falando sobre isso, o quanto é. Eu considero como, além de humano, né? Porque é muito humano. Na época do Covid, assim que deu o boom da pandemia, a França soltou uma nota que só iria poder estar abertos os estabelecimentos que fossem essenciais. E as lojas de insumos para cigarros eletrônicos estavam dentro da lista de locais que deveriam estar abertos, porque entende-se lá que é menos pior vaporar do que você fumar um cigarro. Então, se o cara pega Covid e ele vai fumar um cigarro, ele está injetando um dano muito maior às vias pulmonares do que ele iria injetar se ele vaporasse. eu atendi um paciente. Na oftalmologia, eu atendo com o meu vapor em cima da mesa, da minha mesa. Então, muitos pacientes entram e olham aquilo, não sabem o que é isso, o que não é, né? E tem os que sabem. Então, outro dia entrou um professor da USP de bioquímica. Ele falou: você evapora também? Falei: claro, né? Ele falou: porra, legal, não sei o quê. Aí eu falei: porra, aproveitar que você é bioquímico, me explica um pouquinho e tal, né? Dá alguma novidade, alguma coisa que eu não sei. Falou: cara, o negócio é o seguinte. Eu já tinha lido isso, mas foi legal ouvir de um professor de bioquímica da USP. Isso aí vai fazer uma limpeza no seu pulmão, que você vai ter menor contaminação de doenças de via aérea. Eu já tinha lido isso, até falei no meu vídeo. Mas, quer dizer, as pessoas sabem, tem gente que sabe, e gente de qualidade técnica e de ciência que sabe. Né? Se você vai na sauna úmida, o seu pulmão limpa. Só que é uma sauna úmida portátil, porra. Então, precisa parar para pensar. E, Diminuição de contaminação. E assim, os álcools que tem aqui, eles matam o Covid, né? Vocês sabem disso, né? e, Então, e isso é uma coisa que a gente precisa estar falando para o pessoal, porque conhecimento é uma coisa que o pessoal vê aqui, ou escuta aqui, né? E assiste, na verdade, e passa adiante, né, tirando mais e mais pessoas do cigarro, porque o que a gente vê nas grandes emissoras de TV, na mídia por aí, é uma opinião totalmente contrária e que, no meu ver, essa opinião contrária tem interesses comerciais. E é por isso que a gente tem que sempre estar se atualizando e tendo esse compromisso. Por exemplo, eu tenho uma regra que eu levo para minha vida e que foi de uma lição que eu tive. Porque assim, eu quando cheguei na graduação, o professor falou assim, olha, vocês vão fazer um trabalho científico, vocês vão fazer um artigo. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, só que eu vou acompanhar vocês. E aí, beleza, eles falam assim, escreve uma página e traz aqui, com a fonte de referência. Aí eu cheguei lá com uma página escrita de Wikipédia, no meu primeiro período. Nossa senhora. Na hora que eu chego lá com essa, aí o professor, onde foi a fonte? Aí eu, tá aqui na folha de trás. Aí, Wikipédia. Aí o professor, eu já sabia que a maioria ia errar, porque a maioria tinha vindo do ensino médio. E no ensino médio a gente foi instruído a tirar do Wikipédia, do Google, do primeiro site que fosse e levar. E aí ele fez, eu vou ensinar vocês a pegar uma fonte científica. E aí ele foi lá, mostrou, viu, no data show, né? E aí, beleza, eu disse, ah, agora faz sentido. Então, muitas vezes a gente chega a ver uma reportagem na TV e aí aquela reportagem veio de onde? Ah, veio de fulano de tal que chegou lá e falou, mas fulano de tal deu a opinião dele. É muito fácil eu chegar e pegar de uma fonte, por exemplo, o UOL, sabe? Pegar de uma fonte assim que aí o cara da UOL muitas vezes não teve a instrução de entender aqueles jargões científicos, aqueles termos e ele pode até ter feito por interesses comerciais ou não, mas de não passar a informação como ela deveria ser. E é isso
E é por isso que eu tenho o maior prazer de trazer o senhor aqui para essas lives da Vaporciência, da Vapezone, porque uma pessoa, poxa, que é da área da medicina, que traz informação científica com qualidade, que pesquisa. Eu não sei nem quantas pessoas estão assistindo aqui agora, mas quando eu olhei tinham 47. Eu espero que tenha até mais. 53. Ó, 53. E pessoal, convidem mais pessoas. Tem pessoas que não podem vir, o vídeo vai ficar salvo. A gente vai baixar o vídeo e vai colocar lá no Instagram da Vapezone. Eu acho que o Instagram não vai permitir colocar a live inteira, que a gente vai até umas 9h20, o doutor dorme cedo, tá? Mas, mas a gente vai fazer o quê? Vai colocar lá as melhores partes. Envia para esse pessoal para assistir, para ver. Poxa, para que essa informação vá chegando. O meu objetivo eu não sei se eu contei para o senhor, doutor, mas o meu avô morreu de câncer de pulmão e meu avô não fumava. Mas Isso eu não sabia. Tá. na época em que o meu avô era vivo, ele foi vereador. E na Câmara dos Vereadores, na época em que ele foi vereador, era permitido fumar. Ele foi vereador por 8 anos. Era permitido fumar e era um ambiente fechado. E ele acabou tendo câncer, não ia ao médico e teve câncer com metástase. Quando ele descobriu, ele tinha 6 meses de vida e morreu em um. E aí, com 13 anos, eu já fumava. E eu não conseguia parar de fumar. E com o cigarro eletrônico, já com 19 anos, 20, mais ou menos, eu tenho 24, não foi 20. Com 20 anos eu comecei a vaporar. Através da minha mãe, que chegou pra mim e falou assim... a minha mãe, ela é doméstica e ela chegou pra mim e falou assim... Painho, o rapaz lá, ele usa um cigarro que sai muita fumaça e que tem cheiro de morango. Mas eu acho que ele tá usando pra parar de fumar. Porque quando eu entrei lá, ele fumava o dia inteiro. E agora eu só vejo ele fumando uma vez ou outra. Por que você não procura saber? Que E aí, legal. eu procurei. No primeiro contato eu falei que nada, isso aí vai me fazer parar de fumar. Eu falei, 4 carteiras por dia, como é que isso vai me fazer parar de fumar? E aí, quando eu comprei o meu primeiro vaporizador, que eu comecei a utilizar aquilo já foi do dia pra noite. Eu disse assim, não, eu gastei um dinheiro com isso, carteira de cigarro, joguei no lixo e comecei a vaporar. Vaporei muito, porque era com 3 miligramas de nicotina para uma pessoa que usava 4 carteiras por dia. Mas eu parei. E aí veio respiração melhorando, voltei a fazer atividade física sem cansar, como eu cansava com o cigarro. Sim. Tudo isso, Fica acabado para atividade física. eu subia a escada da faculdade e eu parava no meio. E o amigo Com meu que 20 era anos, né? com 20 anos, um amigo meu mais gordinho, Nossa. ele virava pra mim e dizia assim: Quem era tu, hein? Porque era horrível você tentar fazer um esforço físico com o pulmão tão prejudicado como já estava de anos fumando e 4 carteiras por dia. Nossa, bastante, hein, Tony? Pelo amor de Deus, hein, bicho? Era Eu, demais. quando eu fumei muito, fumava uma carteira a dia. No Mas, meu doutor, auge. o senhor. E aí eu vou pedir uma opinião do senhor agora, como Você me adora me chamar de senhor, né? Você me sacaneia bem, né? Não, Vai. não, brincadeira, brincadeira. Mas como é que você vê a redução de danos? E aí eu queria a tua opinião pessoal e como médico também. Como é que você vê o uso de cigarros eletrônicos pensando na redução de danos na sociedade? Como é que seria a inserção dessa Então, tecnologia? eu sou às vezes um pouco radical, né? Como a gente tem certeza que o cigarro de papel faz mal de verdade, que dá câncer, infarto, estraga a pele, estraga cérebro, estraga tudo por causa da fumaça, e a gente sabe com certeza que o vapor não causa isso, tinha que ser proibido pelo governo fumar e o governo tinha que prover o vaporizador para a população fumante. Assim, é top-down, cara. Por quê? A quantidade de custo. Por exemplo, você tem um convênio particular, você paga o convênio. Se você é um cara que vaporiza, você não vai ter doença pulmonar. Mas o cara que fuma e paga o mesmo convênio seu, aí você não vai usar o convênio para você não passar mal. Mas o cara fuma, ele vai usar e vai gastar o seu dinheiro. Isso no convênio particular. No SUS, porra, todo mundo tá pagando pro filho da mãe que fuma passar no médico. A gente já sabe que faz mal.
E tem alternativa saudável. Assim, na minha cabeça, a Anvisa está enlouquecida quando ela proíbe o uso do vaporizador e permite o uso do cigarro. Esse é um enlouquecimento. Tem que assim, mudar já, entendeu? Proibido cigarro, tá aqui o vaporizador na tua mão. O Ju, né? O pod. Começa com pod para tirar o cara da fissura da nicotina. Depois que ele passou da fissura, você vai pro vaporizador e vai diminuindo a nicotina. Pronto. Você resolve o problema. Mas aí, cara, é grana. Você imagina a quantidade de bolsa de dinheiro. Dinheiro na cueca, dinheiro no apartamento, dinheiro na mala que os caras recebem para não fazer isso. Você tem ideia da quantidade de dinheiro? O seu avô foi vereador, o meu pai foi deputado e secretário de Estado. Então você conviveu com a política tanto quanto eu. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai era deputado aqui no estado de São Paulo. Meu, é grana roubada que vocês não têm noção. É só corrupção. Nós temos um país de corruptos, de bandidos. Como é que você quer ciência? Você quer falar de ciência. Então, iniciativas como a sua, do Hazard, dos meninos, vem pisou. Porra, isso é, cara, tem que falar todo dia e juntar gente. Nós temos aqui 50 e poucas pessoas. Tem que ter 1.000 pessoas ouvindo esse troço. Então, vocês têm que se juntar, molecada. Pô, eu tô velho, ninguém mais quer saber de mim. Mas vocês, todo mundo quer saber. Tem que ir pro mundo e falar, sem parar. Uma hora, quem sabe? Eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? De hoje, tipo, alcança uma pessoa a mais. Aí 53 hoje, 54 amanhã, 55. Mas eu não vou desistir. Eu vim para São Paulo com esse objetivo. Porque lá em Aracaju eu estava muito distante. Eu também tinha dificuldade de ter acesso. Por exemplo, aqui eu tenho uma máquina boa para fazer live à disposição. Que, poxa, dependendo de mim, a gente vai sempre repetir. Eu estou organizando um painel que o senhor também já está convidado. Já deixo aqui avisado. Para gente fazer um painel como a gente fez aquele dia, Sim. que com várias pessoas da área científica, a gente debatendo, trazendo, falando sobre a redução de danos, que eu acho que isso tem um potencial enorme de levar informação de pessoa a pessoa, porque, poxa, enquanto a gente luta contra as grandes mídias de TV, de rádio, de jornal, que passam uma informação muitas vezes equivocada, muitas vezes sem o devido estudo, sem a devida pesquisa, a gente consegue ir na contrapartida, nem que seja de passo a passo lento, mas pelo menos alcançando cada vez mais e mais pessoas que são fumantes e que estão entrando para dentro de uma bolha, e quem sabe essa bolha vira um planeta. Que é esse o meu Isso objetivo. aí. E É como o isso senhor aí. falou, né? Lá na Inglaterra, o sistema público de saúde faz isso. Eles têm agora, tem hospitais que têm loja para vender vaporizador no hospital. Proibido Entendeu? Quer dizer, fumar, permitido vaporar. e acabou, é isso. Mas aí é um governo que sabe onde gasta, como gastar o dinheiro. A medicina na Inglaterra é uma medicina paga pelo governo. O cara, você acha que o governo sério vai querer gastar dinheiro com câncer de pulmão causado por cigarro, infarte por causa do cigarro, perda de membro por causa de cigarro, trombose? Claro que não. Doença, puta monte de doença pulmonar, enfisema, cilindro de oxigênio. Ninguém quer. Então, é muito mais barato fazer o vapor e continua o ritual, as pessoas continuam socialmente dando risada e se juntando e tratando de assuntos gostosos, que é o assunto da amizade, o assunto do amor, o assunto da família, do afeto. É para isso que a gente usa essa substância, para ficar perto dos outros, pô. Então, é impressionante como a gente vive em alguns momentos que o comércio ele passa por cima da existência da sociedade, né? Mas, doutor, a gente tinha falado um pouquinho sobre se a gente acorda de manhã cedo, a gente toma um café. Muitas vezes a pessoa coloca um café com açúcar, que é outra droga também. E aí, mas Para entrando mim, a só. maior droga é o açúcar. E que tá em quase tudo que a gente tá Tudo, comendo. tudo. Mas aí, eu tenho aquela pergunta.
o senhor, como mestre em neurociência, vai saber responder até melhor que eu. Como é que a nicotina age no humor dessa pessoa? Ah, olha que interessante. A nicotina ela tem uma. Ela estimula a atenção, né? Ela ativa o sistema nervoso e relaxa a musculatura periférica. É uma droga fantástica. Então, ao mesmo tempo que você fica mentalmente ativado, você fica muscularmente mais relaxado, mais tranquilo. Então, quando você aumenta o nível de atenção, foco de atenção melhora, você entende melhor o que o outro está falando, você percebe o outro melhor, você foca melhor. Então, se você está lá meio desligado, meio deprimido, meio ansioso, no começo da nicotina, tá, ela te aumenta o nível de atenção. Aumentou o nível de atenção, você consegue prestar atenção no outro e ficar com o outro. Entender o que ele está falando de maneira melhor. Velocidade de pensamento aumenta um pouquinho. Então, você sai daquele entristecimento interno, né? Porque o indivíduo que fica muito sozinho, se vocês têm visto nessa pandemia, o isolamento causa um monte de desgraça na gente. O ser humano não serve para ficar isolado. A gente tem que interagir. E essas drogas, nicotina é uma delas, droga social, ela promove a sociabilização, porque você consegue sair de dentro de você e prestar atenção no outro ser humano. É bem interessante isso. Então, humor, você está falando de humor. O cara que fica ali muito para dentro, muito sozinho, ele vai se entristecendo, porque o mundo é extremamente hostil para nós. É fome, sede, saudade, frio. A gente sente um monte de desgraça o tempo inteiro. Então, quando você está na presença do outro, isso ameniza. Você divide, o outro te acolhe, né? Então, se você consegue entrar em contato com o outro a partir do uso, por exemplo, da nicotina, né? Você ativa um pouco e vai ao outro, você tem um retorno melhor do seu funcionamento, sai um pouco do mau humor, né? Vamos chamar assim. Doutor, eu tenho o senhor falou de focar a atenção e tudo. Eu tenho uma pergunta que ela é bem interessante para o pessoal, mas eu só vou dar um recadinho para eles. Pessoal, Vai. o papo tá tão gostoso o papo que eu esqueci de avisar para vocês que nós temos 4 sorteios hoje, tá? Você Mas ia fazer, faz o sorteio aí. não, mas eu vou fazer o seguinte, é porque eu boto uma hashtag para o pessoal digitar. Então eu coloquei a hashtag ciência na VapeZone BR. Então, ó, eu soltei a hashtag aí, certo? Os sorteios não são frete grátis, mas vai valer a pena, certo? Vocês vão saber no momento que ganhar o sorteio e entrar em contato pelo WhatsApp da VapeZone BR. E tem que comprovar que está seguindo o Instagram da Vapzone, ok? Mas aí eu vou dar para vocês um tempinho aí para vocês digitarem a hashtag, participarem, ok? E vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta que ela é bem interessante para o doutor. Digitem a hashtag, mas não deixem de prestar atenção na resposta do doutor e na pergunta. Doutor, o senhor falou de focar a atenção. E aí eu tenho aquela pergunta que é bem interessante. A nicotina, a gente pode falar de benefícios do uso da nicotina? Pode. Você não pode falar medicamente, você pode falar somente socialmente. Porque o médico, como eu te falei, é aquele indivíduo que substitui o padre. Então ele é um cara que está lá meio dogmático. Mas se você imagina um indivíduo que tem dificuldade de concentração, se você dá nicotina, ele concentra e consegue fazer a tarefa dele melhor, isso é um benefício, pô. Tá? O indivíduo que não consegue parar de comer carboidrato e açúcar, que está gordo, que está obeso, que é metade da população do mundo, é gorda ou é obesa, gente. Metade, gente. O pessoal fica falando, vamos acabar com a fome no mundo. Gente, metade do mundo é obeso e gordo. O problema não é falta de comida, é excesso. E qual é a comida que faz isso? Carboidrato, açúcar, que aumenta a insulina, que faz a produção de gordura. Se o cara fuma um cigarro e diminui a fome,
e ele deixa de comer aquele carboidrato que mata ele de diabetes, de pressão alta. Pô, é ruim isso? Não, claro, não é, né? Então, claro que tem benefício. E Né? aí, e aí tem aquela outra curiosidade. Pessoal, sempre que vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só fazer e me marcar, tá? Porque o chat vai subindo muito rápido. E tanto vocês quanto eu também estou aprendendo, aprendo todo dia. E principalmente com o doutor aqui no painel. Então, eu. Vocês já perceberam que quando eu tô com o doutor, com qualquer convidado aqui, eu tenho que dar atenção a ele e a vocês. Então, me marquem para a mensagem ficar vermelha aí no chat para mim e eu conseguir ler, tá? Mas, e aí eu entro de novo naquela questão, né? A gente falou, a gente não, o senhor respondeu que a nicotina age no núcleo accumbens e que é o sistema de reforçamento do cérebro, o sistema de prazer. Só que aí eu venho para aquela questão, como é que essa nicotina age no sistema nervoso do ser humano? Desde o momento do trago, do tragar, do inalar do vapor, até o momento de prazer, de soltar o vapor. Nossa, agora eu preciso estudar, hein, para responder essa aí. Mas assim, uma coisa que tem que entender: existem os nossos neurônios, têm receptores, ou seja, tem lugares que chegam coisas, eles recebem aquelas coisas, são chamados receptores nicotínicos, tá? Tem a nicotina fora, mas nós temos dentro substâncias parecidas também que fazem essa conversa. Então, o receptor nicotínico existe no neurônio de vocês, tá? Então, quando chega a própria nicotina e liga lá, aquele receptor fica todo contente e manda informações para dentro da célula de funcionamento, tá? De funcionamento de ativação, de funcionamento de assim, aumentando a energia cerebral, igual a cafeína. Você toma aquele café, você acordou meio bobão, toma um café, você fica mais esperto. Então nós temos receptor de cafeína, né? Mesma coisa, nicotina, a cocaína. Quem já cheirou cocaína? Já, o cara cheira a carreira, ele fica super acelerado. Então são elementos de ativação do cérebro. Uma coisa importante que eu acho para falar disso que você está falando é assim: para que a indústria do cigarro põe aquele monte de coisa no cigarro? Para facilitar a chegada da nicotina no seu neurônio com o máximo de potência possível. Para que isso? Cada vez que você dá a tragada, aquilo dá um pico de nicotina. Então, bombardeia os seus receptores cerebrais de nicotina, tá? O vaporizador não faz isso. Então, isso é uma coisa interessante. Por que tem o pod? O pod é para fazer essa liberação igual do cigarro. O vaporizador tem uma curva de liberação de nicotina que não tem o pico tão grande. Por isso que às vezes falha. Tem gente que não consegue parar de fumar, volta, porque quer o quê? Quer o pico, o pico, o pico, o pico, tá? Porque o cérebro tem uma necessidade maior. Ou porque o cara está mais estressado, ou porque ele é muito viciado, ou porque ele é muito ansioso. Uma série de condições aí. Como eu te falei, como eu falei para vocês, mais ou menos 10% das pessoas adoecem com a nicotina, né? Não conseguem se livrar. Né? Então, é importante entender que se você conseguir usar o vaporizador, você tem menos nicotina, menos pico. Então, o seu prazer vai ser menor, mas o seu vício vai ser menor também. Ó, vou fazer um sorteiozinho aqui. Pessoal, vão digitar na hashtag, tá? 3, 2, 1 e Heloísa Camille. Heloísa Camille vai ter 40 segundos, porque o delay tá baixo. Então, o bot já avisou aí, ele avisa instantaneamente no chat da live. E ela tem 40 segundos para dizer: oi, tô presente na live. Então, só oi. Pronto, já respondeu. Já Pronto, levou já um foi. prêmio. E aí, Heloísa, e as outras pessoas que forem ganhando? Você vai mandar uma mensagem pro WhatsApp
da Vapezone BR, ok? E o prazo para resgatar o prêmio se hoje é terça-feira, até no máximo a próxima terça-feira você tem que entrar em contato, tá bom? Lembrando que os prêmios não são frete grátis, ok? Mas vai valer a pena. E quando você entrar em contato, você vai descobrir já o que você ganhou. Bom, tem uma pergunta que é do Fiasque Gabriel, que eu achei bem interessante. Ele pergunta tanto no vape quanto no cigarro: quanto tempo dura a abstinência por nicotina? Abstinência química pura? Abstinência química. Tá. É interessante. Tem que pensar um pouco para falar disso. Quanto tempo você precisa esperar para dar a próxima tragada? É isso que quer dizer. Então, Tony, quando era menino, fumava 4 carteiras. Quer dizer, ele tinha uma abstinência gigante. Porque ele tinha que fumar um cigarro, que são lá, sei lá, 10 tragadas. Logo em seguida, outro, porque ele não aguentava ficar. Precisava tá o tempo inteiro batendo. Então, tem gente que consegue, que nem eu. Eu fumei no máximo, quando fumei muito na vida, fumava um maço de cigarro por dia. Então, a minha abstinência é 4 vezes menor do que a do Tony. Tá? Então, o cara vai lá, eu vaporo só na balada do sábado. O cara tem uma abstinência quase zero. Então, depende do indivíduo. Isso é um tipo de resposta. Uma outra coisa que eu estava olhando vocês conversando aqui é assim, quanto tempo o cara consegue ficar sem nicotina? É outra pergunta. Tem gente que fica, como eu falei para vocês, 10% vai ser viciado para sempre, mesmo que não use. Porque aí a abstinência não passa. O cérebro se modifica, os receptores se modificam de tal jeito que o cara vai ter vontade para sempre. Abstinência eterna. Tá? E aí, por força de vontade, ele não fuma. Tá? E tem gente que é 90%, que aí tem eu de um maço, tem ele de 4. Então, cada um vai ser... Tem gente que fuma um cigarro no sabadão, e tem gente que vapora no fim de semana. Então, é uma resposta muito difícil de dar precisamente. E aí, é, isso é bem interessante a gente levar em consideração, porque é justamente isso, né? Como o senhor estava falando, do pico. É justamente isso, do pico, de querer sempre manter aquele pico de nicotina alto, e aí baixou um pouquinho, é o tempo que você vai dar uma tragada a outra. Então, e a pessoa que usa a nicotina Nick Salt, que é de rápida absorção, de miligramagem mais alta, 50 miligramas, Uhum. ela tem aquele pico lá em cima. Então, ela baixou um pouquinho, ela quer manter aquele pico lá em cima. Baixou um pouquinho, ela vai manter de novo. Já o Freebase é bem menor. Hoje eu só uso o Freebase. Eu tava usando o Nick Salt para gravar um vídeo, eu fiz minhas anotações e parei. Que eu cheguei aqui em São Paulo usando 50 miligramas de Nick Salt como se fosse água. E aí depois eu parei para o Freebase e fui pro 35 de Salt, depois para o 12 de Freebase, pro 9, hoje eu tô em 9. Amanhã eu posso estar em 6, depois eu tô em 9 de novo. Pra mim a dose é 6 e Legal, 9. Eu uso um legal. tanque por dia e acabou. E isso é curioso de da gente estar refletindo, analisando, porque o pico da nicotina, no meu ver, ele vai muito do quanto aquela pessoa se adaptou, né, com o comportamento dela, e também eu vejo isso como da justificativa que ela dá, porque tem pessoas que dizem assim: eu uso o vape o dia todo com nicotina pra controlar a minha ansiedade. Só que é aquilo que o senhor falou no comecinho da live. Se você usa demais, Você vai ficar mais ansioso. e aí esse pico vai baixar e você vai usar mais ainda. Então, tem relatos vários, eu conheci pessoas assim que acordavam na madrugada para fumar, né? Eu não sei como é com vaporizadores, ninguém me contou isso aí, eu não ouvi esse tipo de relato. Mas é possível que exista também, né? Isso Acorda de aconteceu noite, comigo. Com Nick tá? Salt, com Freebase não. Uma das coisas que eu senti muito,
Porque quando eu migrei para o Nixalt, era pelo gasto de Freebase. Eu tinha um gasto enorme com o Freebase, porque eu usava 3 miligramas. E para quem fumava 4 carteiras por dia, então era 100 ml e era numa semana muito fácil. Então o gasto financeiro era muito alto. É caro, fica caro. E aí eu peguei e disse, eu vou pro Nixalt, 50 miligramas. Se eu usar 1 ml por dia, 2 ml, eu já usei duas carteiras mais um pouquinho. Então vamos dizer que eu uso 2 ml, então eu tenho aí um bom tempo. Aí fui pro Nixalt. No começo saciava, eu dava poucos tragos. Só que o pico, eu fui me acostumando a ter aquele pico de nicotina elevado. E aí eu queria sempre manter. E aí chegou um tempo que eu ia dormir e eu tinha que dormir com um podzinho do lado na cama. Pra acordar, dar um puff, dar um trago e dormir de novo. Senão eu não conseguia dormir mais. Quando eu percebi isso, eu disse: a que ponto chegou? Parou o Nick Salt. E aí, como gerador de conteúdo e tudo, eu sempre faço algum sacrifício ou outro. Hoje eu tô no Freebase. Aí chega a Nick Salt. Aí eu tenho que fazer uma análise do Nick Salt. Aí eu vou, faço aquele sacrifício, mas depois eu já faço o desmame total. Pra ir pro Freebase. Então, essa sua experiência é muito enriquecedora para o pessoal. Você tem que contar esse tipo de coisa para as pessoas. Que é possível, mesmo você, num momento, fazendo um uso enorme de nicotina, conseguir, no momento seguinte, se controlar. E as pessoas têm que treinar um pouquinho também. Entendeu? Não dá para deixar livre. Falar, não, é vaporzinho e deixa para lá. Não é bem assim, né, pessoal? Vocês hoje são jovens, tá tudo bem com o coração de vocês, com o cérebro de vocês, mas e daqui 30 anos? Né? Que já tem uma artériazinha meio entupida aqui, uma outra artériazinha entupida aqui, aí você vai usar nicotina e vai fazer um espasmo de artéria, pode fazer uma hipertensão, pode fazer um infarto. Então precisa começar a pensar um pouco, né? Pensar a redução de danos como uma linha tênue, né? De você tá ali usando para ficar longe daquele coquetel letal de toxinas. Eu gosto muito desse termo para descrever o cigarro, um coquetel letal de toxinas. Porque se você Ótimo, viciado ótimo. busca nicotina, mas são 7.700, é um coquetel que tem ali. E aí vê essa linha tênue entre e aí esqueci o nome dele, do grego, que falava a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Galeno. Galeno, isso. Eu tava com Paracelsus na cabeça, nada a ver uma coisa com a outra. Ah, pode ser, mas é tudo meio parente lá, né? Mas é justamente isso, da pessoa entender. Porque, poxa, eu comecei com o Nick Salt e eu não usava nem 1 ml por dia. Porque eu já tinha feito um certo desmame com o Freebase. Só que quando eu fui pro Nick Salt, eu comecei com meio ml, depois 1 ml, depois 2 ml. Eu disse, que é isso? Daqui a pouco eu não conseguia dormir. E no Freebase eu tenho uma noite de sono linda. Linda, eu não acordo. Cerebrinho calmo. E quando eu acordo de manhã cedo, a coisa mais gostosa que tem é você fazer um café. Eu digo, não vou vaporar agora, eu vou fazer um café. Eu faço um café forte e aí eu vou vaporar junto. Isso, gostoso. É o ritual humano, é isso aí. Que eu vejo isso como de você mesmo entender como o seu corpo tá reagindo, de se policiar e tá se percebendo a capacidade do indivíduo olhar pra si e dizer, peraí, isso aqui já não é tão legal, isso aqui já é mais interessante. Eu vou fazer mais um sorteiozinho pra galera e a gente fazer a pergunta pra finalizar. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí no chat, mandem pro doutor, porque a gente não vai alugar ele muito. O doutor dorme cedo, tá? Então, Vou ó, dormir. Vocês dormem tarde que vocês são jovens, eu não. Flanirri, que já segue aqui, tá? A Vapezone. E que, gente, sempre que vocês ganharem algum prêmio, vocês vão mandar mensagem pro WhatsApp da Vapezone. Eu vou fazer uma surpresa pra vocês e não vou dizer o que vocês ganharam. O Flanirri já respondeu, então ele já levou a premiação. Vocês têm o prazo até a próxima terça-feira no máximo para resgatar o prêmio. Não é frete grátis, tá? E uma outra coisa, quando entrar em contato, já manda direto um print provando que você segue o Instagram da Vapezone, tá? E, bom, é, e aí, deixa eu ver se teve alguma pergunta do chat, porque eles reclamam, você não leu o chat, mas não me marcam. Ah, tem sim uma pergunta que o Ios marcou. Ele pergunta assim, o vape barra nicotina aumenta o QI durante a utilização devido ao aumento dos estímulos cerebrais?
Eu vi essa pergunta, foi interessante que ele falou. Então, o QI o QI é dividido em dois, né? O QI fluido, que é o QI para novidades, e o QI cristalizado, que é daquilo que você já estudou, já sabe. É muito interessante essa pergunta, porque o QI fluido realmente, no momento do uso, ele está aumentado. O fluido. Então você fica com uma capacidade de prestar atenção em coisa diferente um pouquinho maior, sim. Legal, boa pergunta. Bem interessante isso. Isso aí é uma curiosidade que eu não sabia, não fazia ideia. E Ó, vocês têm que que entender uma parte de cognição, Tony, deixa eu só te interromper. O QI, ele aumenta até os 25 anos de idade. E depois dos 25 ele só cai. Mas ele cai quem? O fluido, que é o QI para novidades. O QI cristalizado, ele se mantém, que é o QI do treinamento. O cara estudou medicina, ele tem o QI de medicina alto. Mas o QI para novidade cai a partir de 25 anos, turminha. Então o que acontece? Por que o velho é teimoso e não muda de ideia, meio rabugento? Porque o cérebro dele perdeu capacidade cognitiva para novidade. Tá? Bem interessante isso. Então, QI é um assunto legal. Tem lá nos meus vídeos, se vocês quiserem ver. E eu tava vendo um vídeo sobre isso, que o doutor compara diversas pessoas que marcaram o conhecimento ocidental e ele compara com as idades, explicando justamente essa parte do QI, né? Darwin, Lamarck, O Einstein, o o próprio Newton. Einstein. Os caras mudaram o mundo com 25 anos de idade. Ó, ainda falta um ano. Não, brincadeira, já tenho muita Aê, fé. menino, é isso aí. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. O, doutor, desculpa, eu vou ler essa pergunta, mas eu sei que o Vai. senhor dorme cedo. O Vapor do Dan perguntou assim, mas não seria concentração? Porque, se não me engano, existe um estudo que liga a nicotina ao aumento da concentração. E tudo bem. Atenção. O nome concentração não existe, é atenção. Função cerebral de atenção. Mas se você presta atenção, você tem uma quantidade cognitiva maior naquele momento, que não é sua, é dada pela droga. Que é justamente de você conseguir focar. Porque, por exemplo, aqui eu estou escutando o barulho da ventoinha do computador, percebendo a luz do ambiente, mas eu tenho que conseguir ter a atenção de focar naquele Isso, estímulo ambiental que está na minha frente, isso, que é isso, o nosso diálogo. isso. E aí, se passa uma mosca aqui e eu, nossa, mas que mosca, eu já perdi a atenção. E a nicotina, ela ajuda muito nisso. É, Sim. muitas vezes eu fumava para conseguir fazer uma coisa só, porque eu não conseguia fazer uma coisa só. Então, às vezes a pessoa tem essa divisão de atenção, uma maior dificuldade para fazer foco de atenção, e aí todas as substâncias estimulantes do cérebro melhoram a atenção. Então o cara consegue melhorar a cognição. Nicotina é uma delas, né? Mas ó, eu vou fazer mais um sorteio aqui pro pessoal e a pessoa vai ter que. Fiasque, Fiasque Gabriel ganha sempre, velho. O, e já respondeu, né? Já respondeu ali. Fiasque Gabriel, ó, que vai entrar em contato lá no Instagram da Vapzone. Mas, doutor, eu sei que o senhor dorme cedo, não vou me alongar muito. Eu vou mais uma vez agradecer por o senhor ceder o seu espaço na terça-feira à noite, por estar aqui com a gente. E vou enviar de novo, inclusive, o link do teu canal do YouTube, porque o pessoal precisa seguir. É muito bacana para pegar conhecimento. E outra coisa, o vídeo do que o senhor fala do cigarro eletrônico tá aqui também, não tá? Você quer que eu ponha no chat aí o link? Pera aí. Eu coloquei o link do canal do senhor. Eu vi, eu vou pôr o do vídeo, pera um pouco. Olha, tem aqui a nossa live no Vapor Ciência, tem aqui a live com o Vapor aqui. Nossa, mas tem muito vídeo. Eu vou. Quer ver? Eu vou. Copiar o link. Ó. Eu não consigo, porque eu não tô cadastrado.
na Veio. Twitch. O senhor consegue me enviar no Zoom? Eu vou mandar para você no seu... Cadê você aqui? Deixa eu ver aqui. Tô procurando pra ver se eu encontro também. Eu mandei no seu WhatsApp. Pode ser? Pronto. Pode sim. Deixa eu só enviar aqui para o pessoal. Pronto. Gente, se você tem alguma pessoa que não assistiu a nossa live e que ainda é cética sobre a redução de danos ao tabagismo com o uso de cigarros eletrônicos, mostra pelo menos o vídeo ou então a live. A live vai sair completa no YouTube, que eu vou fazer questão de postar, só que eu vou ter que postar duas, né? Porque eu baixei a outra, mas não postei ainda, tá no meu celular, no meu Drive. E também a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essa live de hoje, fragmentar e tá colocando os melhores trechos lá no Instagram. Então vale a pena vocês pegarem esses trechos, mostrarem o vídeo, certo? Vamos fazer com que o conhecimento chegue em outra pessoa que é cética ainda, em outra pessoa, porque eu não quero que uma outra criança perca um avô que não era fumante, como eu perdi aos 6 anos de idade, ou perca um pai, ou perca um tio, ou uma tia, ou uma avó, por ainda terem pessoas que acreditam naquela informação que chega lá numa matéria de jornal, de um site, ou numa televisão, ou num rádio, que foi equivocada. Então, vamos fazer com que o conhecimento seja passado, sempre, tá? Doutor, muitíssimo obrigado por o senhor ceder seu tempo. Eu ainda me alonguei um pouquinho mais, que eu sei que o senhor dorme às 9, ainda foi um pouquinho ousado. Na verdade, eu durmo às 8h30. Mas para você e para o Hazard, eu fico acordado. Mas muitíssimo obrigado, doutor, por o senhor estar aqui sempre, por gerar conteúdo sobre a redução de danos ao tabagismo, que é ainda muito fraca no Brasil e que a gente está lutando contra isso, lutando contra poderes muito maiores que eu, que o senhor, que o pessoal do chat, que são essas emissoras de TV que fazem isso, que são esses veículos midiáticos, que é uma Anvisa da vida. Então, pessoas como a gente são pessoas que estão fazendo a diferença pela vida do outro, estão pensando naquele ser humano que Isso. está ali se matando. Isso. Pensando na comunidade. Pensando no coletivo. Nós pensamos no coletivo. Tony, você está de parabéns. Continue, sua carreira vai ser brilhante, com certeza. O que eu puder te ajudar, eu vou estar sempre às suas ordens. Eu que agradeço, doutor, muitíssimo obrigado. E já saiba que porque eu tô querendo ver o médico já é o senhor, e aí eu tô querendo ver uma farmacêutica ou farmacêutico, um psicólogo, uma psicóloga, e aí Bacana. a gente fazer um painel os quatro falando sobre a redução de danos e um usuário, mas eu queria que fosse um usuário que fosse, assim, uma pessoa que caiu de paraquedas, sabe, no vape, que acabou de entrar no outro dia e chegasse cheio de dúvidas e perguntas, cheio de, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, sabe, para que a gente pudesse fazer um debate bem rico Legal. sobre isso. Tamo junto. Mas então, acabei de enviar o link do canal do YouTube do Doutor. Eu vou enviar de novo. Pessoal, sigam, por favor, certo? E tem como é o Instagram do Obrigado, meu. senhor. Muito obrigado. E como é o Instagram do senhor mesmo, é @doutor Marcos Instagram Lago. tem Dr. Marcos Lago, @Dr. Marcos Lago. E lá tem vídeos bacanas. Os vídeos do YouTube do Doutor. São os mesmos, na verdade é tudo igual, tá? Que a pessoa prefere seguir aqui ou ali, mas eu publico sempre o mesmo vídeo em todos os canais. Tem LinkedIn, tem Facebook, tem tudo sempre mais ou menos igual. Mas então, muitíssimo obrigado, doutor. De verdade, de coração. Faz a diferença a gente ver um médico compromissado e fazendo ciência pela comunidade. Cara, a gente precisa que as pessoas vivam mais e melhor. É isso que a gente precisa fazer. O papel do médico é esse. Ele tem que se esmerar para as pessoas viverem mais e melhor. Então, vamos adiante. Não tem outro caminho, né?
Valeu, Tony. Muitíssimo obrigado, doutor. Boa noite, pessoal. Pessoal, vou fazer para vocês mais um sorteio, tá? E uma coisa. Eu vou sair, então. É o senhor que sabe, se quiser fazer sorteio comigo, não, mas brincadeira, brincadeira. Eu vou sair, Toninho. Obrigado, meu. Bom descanso, muito Continua obrigado, aí. tá? Tchau. Tchau, tchau.